daí, senhor, não sei onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, que lugar é esse, não sei. Daí o gordinho ficou meio assustado assim, porra, cara. O Crespo e o Creu, vamos fazer um ataque aí nos trens. O Crespo foi um grande amigo que não era só um parceiro de rolê, né? Não era só um amigo de grafite, assim, era um amigo de vida mesmo. Bom, o Crespo eu conheci ele em 2003, na escola. Bem na época ele fazia bastante picho junto com o CAD. Nunca me esqueço, né, de um rolê que a gente fez aí. Lembro que passou na televisão, né, que um ônibus tinha batido. Em 2010, eu estava bem próximo aí do Crespo. Foi numa terça-feira, a gente frequentava Menonitas ali, né? Formamos uma CRIO, eu, ele e o Zenó e o Zago. Bom, e pra contar uma lembrança aí rapidinho, aí, uma lembrança do nosso querido Eduardo, né? Ele tinha batido e tinha entrado debaixo de uma loja ali no centro, né? A gente estava ali trocando uma ideia, né? Falando sobre grafite. Terça para quarta, a gente ia fazer as laterais no centro, né? Eu, o Oper e o Léo. Vai estacionar lá dentro, lá. Tipo, a gente já tava meio saturado de pintar as paredes da vila, a gente queria um pouco mais, né? A história mais louca que eu tenho junto com ele foi um final de semana a gente saiu. De rolê, eu, ele e o Vejam, nós fomos numa balada no centro com o carro do ZNO. O bagulho acho que é colar lá já, cara. Colocaram tela gringa lá, ó. Olha lá. Então, o Crespo é sem palavras, né? Um amigo real aí que nunca vai ser esquecido, né? Só que daí depois de um tempo até os trenzinhos já tava saturando, então a gente foi, porra, vamos cair pra dentro do galpão dos caras. Essa pautinha. Beleza? Aqui agora, vamos andando por aqui, só chegar lá do outro lado, ó. Consegue sim, meu. Eu sou mais pular ali, tá ligado? Alô? Ô, Pia, tamo invadindo aí o bagulho. E nessa o Oper me ligou. Me ligou falando, e aí, tá tudo certo? Vamos lá, vamos hoje? Eu falei, pô, com certeza, né? Eu chamei ele, né? Falei, vamos aí, cara, vai ser massa. E daí ele falou, não, cara, eu tô sem material, eu tô na laje. Eu falei, não esquenta a cabeça, cara, leva o que você tem aí que o resto eu dou um jeito aí, fica sucio. Aí eu vi na televisão, no noticiário, nossa, daí fui dormir com aquilo assim na cabeça. Eu falei, nossa, cara, a gente tem que colar lá, mano, vamos pintar essa parada. E o ônibus lá, assim, né, ele entrou, metade do ônibus entrou dentro do estabelecimento, né? Dirigindo o carro e nós paramos, no retorno eles queriam pintar umas portas ali na Marechal. E eu parei com o carro, fiquei com o carro do outro lado da rua esperando eles, né? Eles foram lá, fizeram um rolê e depois que eles terminaram, ao lado tinha uma casa abandonada e eles resolveram fazer umas tags na casa e nisso chegou os seguranças, né? A gente ia ter a família aqui próxima, né? E a perda foi como de um familiar mesmo naquela época, né? E eu tenho várias, a gente teve várias, né? Várias histórias, várias situações que me ajudou, assim, né? Numa época até a entrar mais no rolê do grafite mesmo em Curitiba, né? Filma aí pra mim também, deixa eu fazer um. Faz tag na frente do trem lá, vamos aí. Ok. Eu tava começando a pintar quando eu conheci ele. Eu conheci ele, a gente morava no mesmo condomínio. E eu tava saindo do condomínio na portaria um dia assim. E ele viu minha mochila toda pichada, assim, zoada, mochila de escola. Mas era toda zoada, né?
E daí veio falar comigo se eu fazia grafite e tal, ele também fazia. E enfim, daí dali a gente já começou a tá meio diretão junto, assim, até quando ele morava nesse condomínio, daí ele saiu de lá e foi morar aí nos fundos da casa do Simples, né? Daí através dele também conheci o Simples. E assim foi, cara, assim foi, um passo a passo aí, quando nos encontros, a gente que iniciou junto lá o K2P, né? Era uma CRIO, que ele que inventou o nome, mas a gente fazia junto, né? Aí ele acabou dando sequência só a ele mesmo e virou aí um codinome, né, dele assim no rolê. Mas enfim, teve várias situações no rolê de trem e aventura louca aventura debaixo da ponte com um trem. Ixi, cara, se for pensar, foram várias situações mesmo, né? E ele foi um cara que foi importante aí pra muita gente aqui em Curitiba, né? Ainda tenho alguns amigos assim hoje, graças a Deus. E o Eduardo era um, assim, muito mais chegado, né? Era família mesmo. E um cara muito sábio também, que ensinou muita coisa. Ele era o homem da casa, na casa dele, né? Ele era um cara muito responsável, muito firmeza, apesar desses rolês de grafite, de rua e tal, de ser um cara apetitoso aí nos rolês, nos trawap e porta no centro. Beleza, conseguimos dar um jeito e pulamos lá dentro lá. Só que daí quando a gente tava lá dentro pintando lá, eu tinha ido primeiro, peguei uns trenzinhos, ele tava cuidando, daí a gente revezou, né, trocou. Daí quando eu tava cuidando, ele tava pintando, era uma distância de uns 100 metros que eu tinha que ficar cuidando da porta lá, né. Bem do meu lado eu tinha uma fresta, assim, que dava pra ver embaixo do galpão, assim, eu vi a bota do guardinha passando. Eu, cara, ferrou, né, como é que eu vou gritar pro Crespo, seu guarda tá do meu lado. Daí eu peguei e tentei gesticular ali, fazendo sinal com a mão, e o Crespo não olhava, né, empolgadão pintando. Daí sei que eu me escondi atrás da porta, assim, o guardinha abriu a porta. Daí no que o guardinha abriu a porta, fez um clarão de luz dentro do galpão, o Crespo viu aquele clarão e se escondeu embaixo do vagão ali, né. Eu só vi que ele sumiu ali. Daí o guardinha passou e foi indo na direção dele, assim, mas o guardinha não tinha visto ele ainda não. Só que daí se ele olhasse pra trás, o guardinha ia me ver, né, cara? E eu fiquei naquela situação, porra, será que eu, sei lá, não tenho o que fazer, eu tenho que sair daqui, né? Daí eu entro e saí pela portinha que o guardinha entrou mesmo. Saí dali, fiquei logo na frente, senti um barranquinho lá, me amoquei lá, fiquei na mocozinha lá e de olho na porta ver se o Crespo ia sair de lá, né, cara? Ou como é que ia desenrolar a situação ali, porque, porra, se chegar mais guardinha ali, os caras tudo armado ali, foda. Daí, beleza, né? O Crespo lá dentro, lá, deu uns 20 minutos, mais ou menos, um pouquinho mais, ele saiu lá de dentro pela porta da frente, assim, bem de boa. Deu, ué, como é que o cara conseguiu sair de lá, né? Daí ele veio na minha direção e só, tipo, vamos indo aí, vamos andando aí, sai daqui. Daí ele começou a me contar, então, cara, não tinha o que fazer, o guardinha tava vindo pro meu lado, eu peguei e pensei, porra, vou dar uma de doidão aqui. Pegou, se sujou tudo a camiseta branca que ele tava com uma blusa azul, assim, amarrou a blusa na cabeça, assim, que nem um louco, meu. Você tá num galpão dos trem aqui, cara, o que você tá fazendo aqui dele? Eu não sei por onde eu saio daqui, quero ir embora. Daí o guardinha, pô, sai pela porta ali, cara, vai embora daqui, seu louco. Daí ele pegou e saiu dando uma de nóia, assim, bem loucão, assim, né? Espiado, assim, sabe? Os guardinhas chegaram e eles perceberam, se esconderam no forro dessa casa, né? E os guardas procuraram um monte lá dentro da casa. Aí, logicamente, não encontraram eles e ficaram lá na frente, em torno de 1 hora. E como eles não apareceram, eles acabaram desistindo. Enquanto eles estavam lá, o Eduardo mandava mensagem de texto para mim, né? E eu do outro lado da rua, dentro do carro, todos o filmado, ficava ficava de campana ali, totalmente invisível, né? Os caras jamais imaginariam que um carro estacionado... Isso foi muito bom, porque aí os caras foram embora e eles perguntaram, a gente pode sair? Eu falei, não, espera um pouco, vamos ver se os caras não voltam. Nisso, parou um carro da própria empresa, do outro lado da rua, assim, numa esquina, num posto que tem. E os caras ficaram de campana lá, esperando que eles saíssem e os caras dessem o bote, assim, né? E eu falei pros piá, não, espera. E os caras mudaram o local, foram pro outro lado da rua, ao lado do tubo do ônibus, e ficaram esperando um tempo. Viram que deu 1 hora, 1 hora e meia, eles viram que os piá não saíram.
Aí eles foram embora, né? Aí a gente começou a função do resgate deles, né? O Eduardo mandando mensagem a todo tempo, aí a gente combinou. Cara, ó, eu paro na frente e vocês entram. Ele, do forro da casa, ele conseguia enxergar a porta que dava pra rua, né? Eu falei, cara, eu vou parar na frente da porta, com a porta do carro aberta, vocês já entram dentro do carro, no galeto. E daí eu dei ok, fui rápido, parei na frente assim com a porta aberta, eles quebraram a porta, entraram assim dentro do carro e nós saímos no galeto. No que eu olho no retrovisor, os pés olham pra trás, um Gol vindo atrás da gente assim. Aí os pés falando, os caras estão atrás, corre, corre. Aí começou uma fuga assim, né? Eu entrei pra direita, o cara entrou atrás, entrei mais umas 2 ruas e o carro atrás, rápido assim. Aí eu não olhei mais pra trás e fomos assim, entramos nos becos ali da favela do Belém. Aí os caras acabaram desistindo, não sei se eram eles ou se foi muita coincidência, mas eu dirigindo com uma mão só, né, cara, eu tenho uma deficiência, assim, nossa, foi muita adrenalina, assim, essa foi a história que a gente teve mais, nossa, foi a adrenalina mais alta, assim, que eu tive de história com ele. Foi um rolê que foi feito na Marechal, foi apagado esses dias, foi acho que em 2006 ou 2007 que eles fizeram o rolê. Ele tinha até feito um paradesg lá, porque eu tava cuidando pra eles, né? Do estabelecimento, né, na época, que eu falei pra Piazada, vocês não tem noção, né? Falei pro Desg, pro Zenio, pro Crespo também, né? Na época, falei, cara, vocês não tem noção, o bagulho tá assim, mano, a gente tem que colar, velho. Vai ser histórico o bagulho, né? Daí a gente colou lá, foi mó da hora, né? Daí foi, nossa, aquela adrenalina, né? Daí a gente de madrugada lá, vindo Kombi, vindo uns carros, assim, foi bem alucinante, né? Aí, não, vamos pintar, vamos. Aí começou, né? Tava eu, o Desg, o Zenio e o Crespo. Aí a gente começou a pintar a parada. Aí, nossa, daí os caras passando, buzinando, assim, na loucura, velho. E aquele bagulho, assim, alucinante, né? Aí, nessa hora, tava só eu e o Zenio pintando, né? O Crespo e o Desg estavam próximos, assim, né? Aí a gente terminou de pintar, né? Aí eu pensei, puxa, vai dar merda, né, cara? Tipo, tinha muito carro passando, buzinando. Aí a gente começou a vir embora, assim, era ali na Travessa da Lapa. A gente começou a vir embora, né? Sentido ali a Travessa da Lapa voltando pro centro, assim, né? Aí a gente começou a andar, cara. Daí, bem nessa hora que a gente começou a andar, assim, veio 2 motinhas, assim, né? Acho que era 2 PM, assim, né? E na época a PM pegava firme, né? A Guarda Municipal nem chumbe. Mas aí eles passaram pela gente, assim, cara. Tava eu e acho que era eu e o Desg, assim, né? O Zenio e o Crespo ficaram pra trás. Aí a gente foi andando, assim, nossa, cadê eles passaram pela gente bem devagarzinho, assim, e eu andando, assim, tipo, sem olhar pra trás, né, mano, assim. Fui bem de boinha, daí eu olhei meio de revesguei, assim, pra trás, assim, os caras indo, né, cara, porque eles estavam na busca da gente, né. Daí a gente foi andando, assim, nossa, daí eu virei, cara, a hora que eu virei a esquina, né, dali de correr, mano. E aí o Desg correu pra um lado, eu corri pro outro. Nossa, e aquele desespero, daí eu precisava ligar pros piá, né, eu não sabia onde é que eles estavam, queria avisar, né, que eu tava bem, eu queria saber onde é que eles estavam pra gente, porque eles deram fuga também, né, mas daí o Zenio tinha caído, aí ele ficou fechado, mano, ele foi fechado, os caras pegaram ele, acho que ele ficou 3 dias, se eu não me engano, né, ficou 3 dias na cadeia, e aí esse pá teve que pagar um advogado, assim, foi uma zica monstra, assim. E aí, o Crespo, cadê o Crespo, né, mano? Porque a gente tava desesperado, cadê os piá, né, mano? Daí diz que ele, nossa, daí diz que ele tinha, que ele ele subiu, né, assim, ali nos prédios que tem no centro, assim, daí ele foi andando foi caminhando, assim, através dos prédios, assim, né, foi pulando de prédio em prédio, marquise em marquise, uma doideira, assim, ó. Aí ele conseguiu dar fuga, assim. Pô, mano, mas esse foi um rolê mais louco, assim, que nós fizemos, assim, que, nossa, foi histórico mesmo. Aí até saiu no jornal depois, assim, foi bem louco mesmo. Aí chegando lá no pico... Aí a gente subiu, era uma janela, assim, tinha uma grade, e subia na janela, passava por trás de uma placa e caía pro telhado. E a gente pegou, subiu, né, foi bem legal, assim, subiu, pintamos bem tranquilo, eu fiz um rolê da cor do reggae, e daí o Crespo tinha uma lata azul clara e eu dei uma verde pra ele, uma verde escura.
Daí ele fez um verde de fundo e o contorno de claro e o verde de sub. Eu fiz pequeno, assim, eu fiz meio pequeno, ele fez maior com o meu. Ele falou, por que você não fez maior, cara? Mas, sei lá, na época, assim, pra mim tava bom aquilo lá, assim. E ele tava pintando ainda, né? Eu falei, beleza. Aí eu desci, daí eu comecei a descer, assim, daí eu olhei no prédio do lado. Na janela, assim, tinha uma mulher e umas crianças. Umas pessoas, assim, olhando a gente descer, né? Acho que eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Não sei se dava pra ver a gente pintando. Mas daí eu desci. Daí falei pra ele, cara, os caras viram nós aqui, cara. Vamos, desce aí, agiliza aí. Daí ele desceu também, bem tranquilo ali. E a gente saiu correndo, assim, né? E nisso depois a gente foi passar um pano pro Oper e pro Léo pintar, né? Eu não lembro onde é que eles pintaram, eu perguntei pra eles também, eles não recordam muito bem onde que era o lugar onde eles pintaram, né? Mas foi bem divertido, assim, essa noite. A gente pintou e foi bem tranquilo, não deu nada, né? Não teve nenhum atraso, nenhuma correria mais forte aí. A gente só deu risada e se divertiu bastante, né? E a gente sempre esteve junto, né, cara? E teve um rolê que a gente fez muito louco, que a gente foi fazer uns caminhões lá no Xaxim, né? De repente a gente encontrou um caminhão que estava estacionado de uma forma que a gente não conseguia fazer o baú dele, tá ligado? Daí a gente falou, foda-se, vamos fazer a frente do caminhão. Daí depois desse rolê, deu tudo certo, né? Mas depois desse rolê a gente começou a fazer alguns aí. A gente fez alguns aí, algumas frentes de caminhão, de Kombi, de van, tá ligado? E lógico que deu merda, né? Deu merda porque a gente ficou sabendo por um cara que morava no Xaxim também que os caras estavam procurando, né? Daí, mas essa foi um dos rolês aí que fica na memória também, rolê de sucesso também, né? Foi um rolezinho da hora esse, assim, que tipo, foi sufoco na hora, como sempre, mas depois deixou essas boas lembranças. Tá 41, 42 sorte de quem teve a felicidade de conhecer esse brother aí que é Torro Crespo, foi um maninho foda, né? Humildade, cara, gente boa pra caralho. Tem uns brother mesmo. Tá bem fresco na memória, assim. Alguns detalhes se perdem, mas eu acredito que eu nunca vou esquecer, assim, desses rolês que a gente fez, porque foi bem legal e bem marcante.